Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida, no coração, no lar de cada um. Amém? É, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Vai ser o nosso texto base, tá certo? Porque o título da pregação de hoje é Encontro. Encontro. E esse será o maior de todos os encontros. Quando nós pensamos em encontrar uma pessoa, geralmente, quando é uma pessoa com maior afeto nosso, mais a proximidade, mais próximo de nós, nosso convívio, a gente tem uma alegria, uma satisfação. Pessoas que muitas vezes tiveram próximo a nós, mas que por algum motivo viajou, foi para outro estado, outra cidade, até outro bairro, na mesma cidade, mas que dificultou um pouco esse convívio, a gente fica numa felicidade enorme quando a gente reencontra esta pessoa. E aqui no Apocalipse, eu vou ler aqui o capítulo 22, o verso 7, que é um verso muito conhecido, muito conhecido. É a certeza do cumprimento da profecia desse livro. Texto: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nosso texto base é esse. Eis que venho sem demora. Então, esse é o maior de todos os encontros. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 7. Então, vai ser assim, muito acima de nossas expectativas mais extraordinárias, com certeza. Mas, querido, a nossa mensagem, por falar em encontros, né, nós vamos ver 3 homens na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Não tem como, né? Eu acredito que muito difícil seria encontrar Jesus, falar com ele, receber ensinamentos e sair do mesmo jeito, a não ser o traidor que aconteceu isso. Teve o privilégio de andar 3 anos e meio com Jesus, mas não foi suficiente para que ele se entregasse, abrisse seu coração, deixasse a palavra de Jesus fazer efeito nele. Não foi. E por isso morreu do jeito que morreu. E por isso teve o fim do jeito que foi. Mas, queridos, vamos direto ao assunto, sobre o encontro. O primeiro encontro aqui é com um homem que não tinha visão. E, às vezes, nós enxergamos, mas não vemos. Né? É interessante porque enxergar é uma coisa, ver é outra. Então, pessoas andam nesse mundo de qualquer forma. Nem precisam óculos, muitos, nem precisam o auxílio da lente do óculos. Enxergam muito bem, mas não veem. Jesus, às vezes, passa por ele e não enxerga. E esse homem não. Era cego fisicamente. Ele não enxergava, ele não via nada. Ele apenas ouvia. Ou seja, a audição dele servia não só para audição, mas também para enxergar. É interessante isso. O cego, ele enxerga pelo ouvido e pelo tato.
Então, esse homem Bartimeu, que a Bíblia chama de Bartimeu, que é exatamente filho de Timeu. A Bíblia quer dizer isso. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 46, a história dele. E esse homem ficava à beira do caminho, que ia para Jerusalém. Ele era colocado provavelmente por alguém que o conduzia até lá. Ele não morava na beira do caminho. Ele era colocado lá para mendigar. E provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos. E aquele dia foi colocado lá. Ele não sabia que seria o último dia, a última manhã, que ele precisaria de uma pessoa para conduzi-lo até a beira da estrada. Ele não sabia. Iria passar por ele esse Jesus que ele tinha ouvido falar. E agora Jesus vem. Uma multidão, um balbúrdio, né? Um barulho. Sabe onde junta a massa sempre tem um barulho. Alguém sempre falando com alguém e tal, e aquela coisa toda. E aquele barulho foi se intensificando, foi chegando mais próximo desse homem, e foi passando por ele, e ele identificou. É interessante isso, né? Poderia ser o barulho de qualquer multidão, revoltou, podia ser uma grande revolta, hein? Podia ser pessoas correndo, desesperado por algum motivo, por alguma perseguição, alguma coisa. Mas nessa multidão ele identificou. Não era qualquer multidão. Quem estava passando por ali não era só a multidão, tinha alguma coisa diferente nessa multidão. E era Jesus. Ele identificou que era Jesus, estava por ali. Era uma multidão, era um barulho diferente, sabe? Não era um barulho de revolta, de rebelião, não, não, não. Era um barulho diferente. E eu me medito, me leva a pensar no barulho do Espírito Santo lá no dia do Pentecostes. Lembra do vento? Ó, como um vento, né? Já viu o barulho que o vento faz quando sopra? Né? Barulho interessantíssimo. E o Espírito Santo naquela manhã, ou naquele dia, soprou. Foi soprado por Deus. Né? E todos foram batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, esse homem Bartimeu, naquele momento, identificando aquilo, ele não quis perder tempo. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu imagino, uma palavra própria diz, que a multidão, as pessoas passavam: cala a boca, rapaz, você está gritando, para que esses gritos? Ele não vai te ouvir, não. Tem muita gente ao redor dele. Tem muita gente em volta dele. Como é que ele vai ouvir você, rapaz? Para que você ficar nesse grito? Não adianta você ficar gritando, ele não vai te ouvir. E quanto mais alguém falava isso com ele, mais ele aumentava a voz. Mas ele se esgoelava gritando: Jesus, Jesus, eu estou aqui. Eu imagino o desespero dele. Não posso deixar perder essa oportunidade, talvez seja a única. Não posso de jeito nenhum perder essa oportunidade. E é interessante que a gente entende perfeitamente que Jesus ouviu desde o primeiro momento que ele chamou. Hein? Jesus ouviu, tenho certeza. O ouvido de Jesus é aguçado demais.
é aguçado demais para ouvir. Se ele ouve a voz do coração, ele ouve o clamor do coração contrito. Imagine a voz. E ele já tinha ouvido desde o começo. Mas ele sempre dá aquele tempinho, sabe? Aquele tempinho para ver se a gente está, de fato, querendo a presença dele, de fato, querendo algo real dele. E aquele cego, então, é chamado, olha, vem, rapaz, vem, que ele está te chamando. Ele ouviu os seus gritos. Ó. Valeu a pena tu gritar. É bem provável que alguém tenha falado isso com ele. É bem provável. Vamos lá, vou te levar. E alguém se dispôs, né, a levá-lo até Jesus. E ele foi. E recebeu o que ele mais desejava na vida, que era enxergar. E nós não sabemos se esse homem nasceu cego ou se por alguma circunstância ele se tornou cego. Mas nós sabemos que ele estava cego naquele momento. Mas agora ele recebe o milagre. Ele recebe o cumprimento do seu desejo, satisfação do seu desejo. E Jesus sabia que aquele homem seria uma testemunha viva, extraordinariamente viva, do seu poder sobre a visão. Esse é o primeiro homem. Segundo homem, olha bem, tem uma ligação, os três homens, tem uma coisa, tem um link entre os três. E esse segundo homem é a chave desse link, certo? Base desse link dos outros dois. Nós vamos falar sobre Nicodemos. Lembra do Nicodemos? O encontro com Jesus? Ele, de noite, né? Ele vai ao encontro de Jesus. Então, teve o cego Bartimeu, que ficou curado da sua cegueira, e passou a enxergar verdadeiramente, fisicamente, e acredito, e espiritualmente também. Acredito nisso. E agora vem esse homem, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um cego, largado à beira do caminho para mendigar? Não. Nicodemos era um homem de posses. Era um dos componentes, né, participantes, membro do Sinédrio de Jerusalém. Um homem que tinha uma influência, tinha uma importância muito grande. Hein? Olha a diferença entre Bartimeu e Nicodemo. Um mendigo cego, ficava esmolando à beira da estrada, e agora Nicodemos, um homem de posse, um homem de posição social, respeitado, muito respeitado. E agora, à noite, na penumbra, ele vai ao encontro de Jesus também. A despeito do cego de Jericó, que foi até Jesus para voltar a enxergar, Nicodemos foi ao encontro de Jesus sem saber que também era cego. Não cego fisicamente, não, mas cego espiritualmente. Com todo o conhecimento que ele tinha da lei, da Torá, do Pentateuco, todo o conhecimento que ele tinha, não era suficiente para dar visão a ele. Ele também era cego, ele não sabia, ele não mendigava à beira da estrada, ele não esmolava, mas ele também era cego. E ele foi até Jesus para receber essa visão. E ele chega elogiando o mestre e tudo mais. E o que Jesus diz a ele? Lá em João 3,5. Vamos abrir? João 3. João 3.
João 3, capítulo 3, verso 5. João 3, 5, bem aqui. Isso, João 3, 5. João 3, 5, rapidamente. Pronto. E Nicodemos, nesse encontro, ele pergunta, né? Ele vai até Jesus, elogia Jesus, e aí Jesus diz, em verdade te digo. Verso 3, vamos ao 3 primeiro. Te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante essa palavra, né? Jesus diz a Nicodemos, olha, se não nascer de novo, não pode ver. Está vendo? É preciso de um novo nascimento para nós vermos. E o ver vem de quê? A gente vê com os ouvidos? A gente vê com a boca? Não. A gente vê com os olhos. A gente vê com os olhos. Então é preciso nascer de novo para ver. Olha, ver. Não pode ver o reino de Deus. Viu como ele era cego também? Viu como ele não via, não enxergava também o reino de Deus? Nicodemos, com uma posição social elevada, um homem de posses, um homem respeitado, né? Não podia ver, porque não tinha nascido de novo, porque ele não conhecia o novo nascimento. E ele vai agora dialogar com Jesus a respeito disso, na sua ignorância espiritual, na sua cegueira espiritual. Né? Como pode um homem nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Hein? Como é que eu vou nascer de novo? Não posso nascer de novo. Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Eu tenho que virar um nenenzinho de novo? Um embrião? Lá, dentro da barriga da minha mãe? É isso, Jesus, que você está querendo me explicar, querendo me dizer? Como é que eu vou fazer isso? Jesus responde. Verso 5, no mesmo capítulo. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Jesus muda a situação, está vendo? Primeiro, Jesus disse, não pode ver. Mas não adianta só ver o reino. Tem que entrar nele. E para entrar nesse reino, tem que nascer da água, nós sabemos muito bem que é o batismo, e do Espírito, Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que iria soprar mais tarde lá, nos discípulos que estavam aguardando o revestimento de poder que viria do alto, a promessa do Consolador. Esse Consolador é o Espírito. Nós temos que nascer dele. E aí, então, só depois disso, nós poderemos entrar nesse reino. Além de ver, iremos entrar, fazer parte, ser um cidadão desse reino. Então, esse é o segundo encontro. E o terceiro encontro, para encerrar, o terceiro encontro é o nosso apóstolo. Quem é o nosso apóstolo? Quem é o nosso apóstolo? Apóstolo Paulo. Hein? Apóstolo Paulo. Grande apóstolo Paulo. Maior missionário de todos os tempos. Para mim, não tem igual. E agora, apóstolo Paulo, um homem também
Olha, mesmo nível de Nicodemos, membro do Sinédrio, um homem com uma capacidade intelectual muito grande, poliglota, falava grego, falava o hebraico, e quem sabe mais o quê. Mas, com certeza, ele era poliglota. Falava mais de um idioma. E agora, esse homem, zeloso, fariseu, da mesma religião de Nicodemos, que também era um fariseu, um líder fariseu. Agora, Paulo, que até então, antes Saulo, zeloso, homem que observava a lei, observava a Torá, observava a mesma Torá, Nicodemos, conhecia a mesma Torá que Nicodemos, tinha profundidade de conhecimento da Torá que Nicodemos tinha. E agora perseguindo a seita do povo do caminho, lembra? Que quando, no início da igreja, nós éramos chamados de o povo do caminho. Pois é. E agora, Saulo de Tarso, esse jovem senhor, membro do Sinédrio, respeitado pelos sacerdotes, enfim, pelos maiores líderes daquela época, recebe cartas, ele persegue cristãos, pessoal da seita ali, chamada seita, na época por eles, aquele povo que só estava crescendo, a coisa estava... Aquele Jesus que havia morrido, foi crucificado, mas os seguidores dele, né, deram continuidade, a coisa foi se expandindo, a coisa foi crescendo, o cristianismo foi aumentando, as pessoas se convertendo, o Espírito Santo fazendo uma obra. Mas como ele também era cego, Saulo de Tarso era cego. No mesmo nível de cegueira de Nicodemo. E a caminho de uma cidade chamada Damasco, que era uma cidade da Síria, os cristãos, devido à perseguição que estava tendo em Jerusalém, estavam fazendo um êxodo lá para Damasco, se escondendo lá, porque era uma cidade fora dos limites de Jerusalém. E o povo estava se escondendo lá, os cristãos estavam correndo todos para lá, para se esconderem da perseguição, para fugirem da perseguição. E Saulo recebeu cartas, sumos sacerdotes, etc., assinado pelas autoridades romanas, para ir lá e prender todos os cristãos judeus que estivessem por lá. E agora ele parte para lá, com uma comitiva de soldados. E esse homem parte. Atos, capítulo 9. Vamos em Atos? Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Agora esse homem a caminho de Damasco. Um homem fanático. Ele era fanático, fariseu fanático, aquele doente, sabe? Como tem os torcedores do Ceará, do Fortaleza, né? E agora aquele homem era um fariseu fanático pela lei. Ele era fanático pela lei, ele era zeloso. Ele não admitia pessoas que transgredissem essa lei que ele conhecia. E ele parte na perseguição. Com toda a autoridade. Dele como pessoa e das autoridades de Roma que perseguiam os cristãos. E acharam nele um homem de força, de coragem, destemido, não desistia. Você vê que
Os outros, os cristãos fugiam, eles não iam atrás. Saíam de Jerusalém, iam para Damasco e para outros lugares. Ele não ia atrás. Mas Saulo não. Saulo era diferente. Saulo ele perseguia. Até onde pudesse as pernas dele alcançar, ele ia atrás. Ele era perseverante, o homem. O homem era tinhoso. E partiu. Só que também, assim como Nicodemos, assim como o cego Bartimeu, ele também era cego do entendimento. Ó, não sabia a quem de fato eles estavam perseguindo. E aqui vem uma mensagem importante para todos nós. Queridos, quando a tribulação está, sabe, sobre nós, quando a tribulação está nos alcançando, quando a tribulação está grande, quando a perseguição, né, através da tribulação, da angústia, estiver sobre nós, nos lembremos que o inimigo não está nos perseguindo somente a nós. Não estamos sozinhos. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ó, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Amém? E a palavra de Jesus dura para sempre. Permanece para sempre. Tudo vai passar. Tudo vai ter um fim nessa terra. Mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E agora esse homem perseguindo os cristãos, indo para Damasco, num determinado momento, quem aparece para ele? E agora, a respeito do... Lembra do link que nós falamos, a ponte com o primeiro cego, com Bartimeu? Ele agora tem um encontro com quem de fato ele perseguia. Ele não perseguia só os homens. Ele não perseguia só um bando de heréticos, como ele considerava. Não. Ele perseguia o próprio Jesus. Porque Jesus está conosco. E se alguém nos persegue, não persegue só a nós, persegue a Jesus também. E não preciso eu pegar em armas para me defender, não. Não preciso eu abrir minha boca para me defender, não. Porque ele me defende. Ele nos defende, a cada um de nós aqui. Lembre-se, a perseguição está grande, a luta está grande. Jesus não nos deixa sós. A tristeza está grande, o sofrimento, a angústia, o medo de perder alguém, o medo de perder algo na sua vida que é importante. Coloque aos pés dele. Ele não vai deixar você sozinho em momento algum. Em momento algum. E agora ele teve um encontro com Cristo. Aquela luz, Jesus aparece a ele e diz, Saulo, Saulo. E ele, sem entender muito o que estava acontecendo, com aquela luz que ofuscou sua vista. E aqui vem um momento interessante. Saulo, queridos, foi o único homem na Bíblia, pelo menos que eu tenha conhecimento. Se alguém tem conhecimento de outro, pode me dizer que eu recebo. Mas Saulo foi o único homem na Bíblia que teve um encontro com Jesus e ficou cego. É que extraordinário. Bartimeu teve um encontro com Jesus e passou a enxergar. Paulo tem um encontro com Jesus e fica cego. Olha aí. Que interessante. Que extraordinário. Né? O único homem na Bíblia que tem um encontro com Jesus e perde a visão. Mas por quê? Porque a visão que ele tinha era uma cegueira. A visão que ele achava que tinha, o entendimento que ele achava que tinha, o conhecimento que ele achava que tinha, na verdade, era uma cegueira espiritual. A mente estava embotada pelo egoísmo, pelo egocentrismo, ele se achava o cara,
ele se achava a pessoa mais importante do Sinédrio, ele se achava assim o fariseu mais importante de Jerusalém. Mas agora ele percebe, ele entende que, na verdade, ele era cego. Então, Jesus mostra a ele que ele era um cego de fato. Quando ele se levanta daquela queda, devido à luz, devido ao resplendor que ele passa por ele agora, ele começa a tatear e não consegue enxergar nada, e é preciso os homens ajudarem ele. E Jesus diz para ele, olha, vai para onde? Vamos ler aqui, rapidamente. Capítulo 9. Quem és tu, Senhor? E respondeu Jesus, verso 5. Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? E ele perguntou, quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Amém? Então, eis aí o encontro. Quem encontra com Jesus, passa a enxergar. Se é cego, passa a enxergar. Amém? Agradecemos a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Medite nessa mensagem. Releia os textos, né? As histórias, relembre as histórias. E que Deus abençoe a cada um, segundo a sua misericórdia e seu amor. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença. Cada lar representado nessa reunião, Senhor, esta manhã. Que o Senhor possa operar de maneira tremenda e maravilhosa. Tirar a cegueira do nosso entendimento. Se em algum momento, Senhor, a gente não enxerga a tua presença, não enxerga a tua glória, não enxerga a tua graça, não enxerga o teu auxílio, o teu amparo, o teu abraço. Ó Deus, que o Senhor possa tirar toda a cegueira do nosso entendimento, Senhor, nessa manhã. E operar o milagre que operou na vida de Bartimeu, e operar o milagre que operou na vida de Nicodemos, e operar o milagre que operou, que esteve presente na vida de Paulo. E assim, ó Deus querido, possamos enxergar a tua glória, a tua vontade, o teu querer, e muitas vezes não entendendo como o Senhor está agindo, por onde o Senhor vem. Qual o caminho que o Senhor vai passar para nos abençoar, mas de fato acreditando que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa sozinho em momento algum, que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos protege e nos livra de mal muito maiores. É, Senhor, nesse pedido, que nós incluímos cada um dos pedidos que foram feitos aqui mais uma vez, que o Senhor esteja operando milagre na vida de cada um. E o teu nome seja glorificado e exaltado no meio do teu povo. Seja conosco em todo esse dia. Nos guarde, nos protege e nos livra, Senhor. E nos dê a bênção, Senhor Jesus, que o Senhor achar melhor para cada um de nós. Tu sabe, tu conheces as nossas necessidades muito melhor do que nós mesmos. Que o Senhor esteja presente em cada momento da nossa vida. Que sejam, assim como o salmista diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante da tua presença e de cada um de nós. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus.